sou Leandro, eu sou engenheiro de formação. Eu sou o Robson, professor de Matemática e Física. Nós vamos falar hoje sobre o tema de adoção, especificamente adoção por famílias homoafetivas. Eu e o Robson, nós nos conhecemos há 20 anos atrás e estava tudo muito bem, indo muito bem. Nós estávamos com a vida que a gente sempre esperava, uma vida trabalhando, os dois trabalhando muito, viajando, curtindo a vida, curtindo as férias. Mas nós sentíamos uma necessidade de aumentar aquela família estava incompleta. Começamos a perceber uma parede muito limpa dentro de casa, as coisas muito organizadas. Então, pensando na possibilidade de aumentar a família, a gente começou a falar nisso de maneira assim mais concreta. E na ocasião, eu trabalhava como gestor de escola. E na escola que eu trabalhava, existiam vários alunos que residiam em casa de acolhimento. Eu chegava em casa e sempre comentava com o Leandro: tem um aluno novo que chegou lá, que está no abrigo, ele é muito introspectivo, ele é muito calado, ele parece assim que tem algo a mais para querer falar e não consegue de forma alguma se expressar. Então eu preciso ficar mais próximo dele. E quanto mais eu queria ficar mais próximo dele, mais ia aumentando o meu interesse por aquela criança. Foi aí que eu e o Leandro resolvemos buscar as informações corretas no fórum. Então a gente procurou a Vara da Infância para saber que tipo de documentação necessária seria que a gente teria que providenciar para ter essa criança conosco, né? Mal sabíamos que teria um caminho longo pela frente. Então, a gente conversou na época com uma assistente social e ela colocou a seguinte observação, que seria importante que a gente fosse legalmente casado. Nós não entendemos por quê, porque não existe essa exigência de ser legalmente casado. Não existe isso. Porém, no calor da emoção, a gente providenciou o casamento mais rápido possível. Nós não hesitamos também em não cumprir mais essa etapa que seria formalmente um casamento, porque não tinha nada que nos impedia de fazer aquilo. Nós já estávamos juntos há muito tempo e não tinha nenhum impedimento para que a gente oficializasse aquela união. Foi algo que deu um pouco mais de trabalho, mas não existia problema para aquilo não acontecer. Nós não tínhamos problema nenhum quanto àquilo. Então nós marcamos a data do nosso casamento, em 15, 20 dias nós marcamos o casamento, contratamos um almoço, contratamos um lugar para isso acontecer. E durante esse período eu também já passei a conhecer o aluno que o Robson tinha o carinho, né? Aí a minha pressa e a minha vontade de acelerar aumentou mais ainda. Diante da certidão de casamento, a gente teve que juntar outros documentos que existiam na relação para se compor a pasta de documentos e abrir o processo de habilitação. Processo de habilitação, em cada comarca, em cada município, é um tempo diferente. Nosso processo demorou 15 meses para ser concluído. Ao contrário de alguns municípios que não têm vara única, que tem uma vara específica para criança e para adolescente, esse processo pode durar aí de 4 a 6 meses. Como a gente foi para um município pequeno, o nosso processo foi um pouco maior, demorou um pouco mais. Além da informação que nos foi dada no fórum pelo assistente social que seria necessário o casamento, e isso não era necessário, existe uma relação que está disponível e é unificada para todas as varas da infância e da adolescência para o processo de adoção. São eles: RG e CPF dos pretendentes à adoção, comprovante de residência, comprovante de rendimento, atestado de antecedentes criminais, atestado médico de sanidade mental e, por fim, a certidão de nascimento para quem for solteiro e de casamento para quem for casado. Durante esses 15 meses que a gente passou pelo processo de habilitação, a gente foi convidado por algumas vezes para fazer entrevistas com assistente social e psicóloga do fórum. Numa dessas entrevistas, a gente precisa preencher
o perfil da criança que a gente quer. E, infelizmente, hoje existem muitos preconceitos com as crianças mais velhas. Geralmente os casais preferem, né, e dão mais direção para os bebês, para crianças até 2, 3 anos. Nós fizemos um perfil mais amplo, a gente chama de perfil amplo porque a gente colocou até 13 anos. E a gente não fez definição de raça, a gente não colocou se era para ser saudável ou não, a gente queria um filho, independente do que viria para nós. Já existia sim o desejo pela criança que está conosco hoje. Só que a gente entendia que nesse processo todo não é o pai que escolhe o filho, é o filho que escolhe o pai. Então, após a nossa habilitação, que demorou 15 meses, a gente é ansioso, né? Porque todo casal que é habilitado fica ansioso, aguardando o telefone tocar em casa, e o nosso telefone tocou. A gente foi convocado para uma audiência com a juíza e, graças a Deus, né, levando em consideração que os casais que estavam habilitados à nossa frente não tinham nenhum interesse por nenhuma criança acima de 4, 5 anos, e o próximo da fila seria o nosso filho, né, hoje o nosso filho, então coincidiu da gente ser convocado para a apresentação. Ele já nos conhecia, porque eu trabalhei muitos anos na escola, então o contato foi realmente um contato agradável. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção, até porque a gente já havia percebido que não se faz um trabalho sobre os diversos tipos de família para as crianças. Mas uma coisa que chamou muito a nossa atenção e nos deixou assim, bastante emocionados foi o dia que ele nos viu e percebeu que a gente estava com uma aliança no dedo. A gente estava no corredor do fórum, né, aguardando realmente o momento de ser chamado, e quando ele nos viu, ele veio, nos cumprimentou e, reparando a nossa aliança, ele pegou e disse: "Olha que legal, vocês casaram, parabéns." E isso foi um momento que assim, nos tocou bastante, pela maneira assim, muito amorosa e muito tranquila com que ele lidou. Nos surpreendeu bastante foi a maneira assim, simples com que ele encarou aquela situação toda. Não teve nenhum tipo de preconceito, a reação dele foi muito positiva, muito agradável e muito calorosa. O dia tão esperado nosso aconteceu, foi o dia da audiência. E surpreendendo a nós e a todos que estavam naquela sala, após 1 hora de audiência, a juíza então determinou que naquele mesmo dia ela já viria morar conosco. A gente saiu, né, de casa aquele dia imaginando que seria sim autorizado uma pré-convivência, que a gente pegaria ele ao final de semana para poder ficar até passado ali 2, 3 meses, que é o que geralmente acontece. Mas para nossa surpresa não. A gente saiu do fórum com o nosso filho. Sob uma exigência da juíza, que a gente não interrompesse o período escolar dele de forma alguma. E a gente teve que todos os dias, né, percorrer cerca de 130 quilômetros para levar e buscar ele na escola. Lembrando assim dessa história, né, contando essa história, parece que foi tudo muito perfeito e maravilhoso, né? Mas nós passamos por processos bem dolorosos de preconceito durante esse tempo. Preconceitos por profissionais que não estavam preparados para lidar com a questão do amor, preconceito com pessoas que duvidavam da capacidade de 2 homens criar uma criança e preconceito de realmente falta de informação. Onde a gente mais viveu o preconceito é onde não tinha a informação. Acabando a questão da audiência, nós fomos fazer uma pequena comemoração lá na casa de acolhimento. E esperando as coisas ficarem prontas para a gente fazer essa comemoração, o nosso filho olhou para a gente no lugar onde a gente estava esperando e falou assim: bem, agora eu já vou morar com vocês, né? Então vocês não são mais meus tios, agora vocês são meus pais. Aí foi uma situação assim bem
que a gente ficou bem assim, ele já entendeu, né? Nos marcou muito. De relatos de família que as crianças demoram muito tempo para poder se situar no local como pais, né? E ele assim logo de primeira, ele queria muito essa família e essa família também queria muito ele. Esse contato inicial, né? É uma situação assim um pouco desgastante. Porque a criança tem que se adaptar numa nova realidade, numa nova casa, numa nova rotina, numa nova família. Então vem aquelas coisas iniciais, né? Medo, ele chegou numa casa que ele não conhecia, onde ele já tinha um quarto esperando por ele, e ele tinha medo de dormir no quarto dele, ele tinha medo de dormir sozinho, ele tinha medo de dormir no escuro, e uma nova rotina bem complicada, né? Como o Robson já comentou, tinha um deslocamento para Resende, então ele tinha que acordar bem mais cedo, ele tinha que se preparar bem mais cedo para ir para o colégio. Então não foi assim muito fácil, nada que a gente não superasse. Além de tudo, tinha que adaptar com uma família imensa e a gente tomava muito cuidado para que esse contato fosse de a pouco, para não assustá-lo, né? E agora com o nosso filho em casa, começaram então a surgir pequenos episódios onde o preconceito fosse explícito. E um desses episódios, assim, foi importante que acontecesse. Na segunda semana, quando eu fui buscar o meu filho na escola, ele entrou no carro muito, mas assim, com uma aparência muito desgastada. E ele pegou e falou que uma coleguinha havia dito que ele não tem mãe, que ele só tinha pai. Não deixa de ser, para a nossa realidade, uma mentira. Mas eu fiz questão naquele momento de parar o carro, né, e conversar com ele, explicando para ele o seguinte: mãe ele tem. Ela só não tinha condições de cuidar dele. Só que agora a realidade dele era 2 pais que o amavam e que estaria disposto a cuidar dele pro resto da vida. Mas nós, Leandro e eu, fazemos questão de não pagar a memória da mãe. Ela foi importante para ele e para nós também, porque se não fosse por ela a gente não teria hoje esse filho. Então por isso que a gente faz questão de estar sempre resgatando a imagem positiva dessa mãe. E ele aceitou isso de uma forma muito... Ele ficou feliz quando ele escutou isso. Ele falou assim, é mesmo, eu tenho sim, eu tenho. Só não pode cuidar de mim agora, mas eu tenho sim. Foi muito... Parece que ele teve uma âncora ali, ele viu que ele estava bem baseado, ele estava assim bem confortável naquele lugar onde ele estava. Nós, como casal, né, homossexual, nós nunca tínhamos sofrido um preconceito explícito dessa forma. Talvez um preconceito velado, onde as pessoas velam e a gente finge que não vê e não aconteceu. Mas com o nosso filho, feriu muito, machucou muito. E eu me senti muito abalado naquela situação. A gente consegue a fortaleza porque está tratando do nosso filho. Então a gente vai buscar a fortaleza e protegê-lo. Mas eu também me senti bem abalado naquela situação. Não foi muito fácil escutar aquilo e viver aquilo. Houveram outros episódios também. Numa outra ocasião, ele não foi convidado para uma festinha de aniversário de um amigo. Por que ele não vai? Aí ele não comentou nada. Depois um amigo dele comentou que o outro coleguinha não havia convidado porque ele tinha 2 pais. Como resposta, a gente fez um aniversário para ele e convidou a todos, inclusive o que não convidou ele. E se divertiu, adorou, os pais se aproximaram muito da gente, foi assustadora a aproximação dos pais, a aproximação da sala, a aproximação dos amigos. Começaram a gente subindo a escada para levar no colégio, oi tio, a gente escutava um oi tio, eram muitas crianças, a gente conseguia às vezes lembrar da fisionomia de todos, às vezes gritavam oi tio, e quando a gente olhava era um da sala, assim, muito familiarizado com aquele, e de repente acharam de uma forma que era muito normal, né? A informação chegou. A criança em si não carrega nenhum tipo de preconceito. O preconceito vem de casa, vem do adulto que alimenta aquela criança. Então, quando a criança observou uma naturalidade, um afeto, um carinho todo especial pelo nosso filho, eu acho que eles também comungaram daquele amor junto conosco.
Então a gente fica feliz de poder levar um pouco mais de informação, porque onde não há informação há o preconceito. E o que acontece na grande parte das famílias hoje, por não ter essa informação, acham mais fácil agir com preconceito. Nesse período de 1 ano e 3 meses que a gente está com o nosso filho, algumas pessoas, né, acabam nos questionando como é que é essa convivência, 2 pais e um filho. Eu tento, né, de uma maneira assim bem pedagógica, informar que não existe essa diferença, 2 pais, 2 mães, uma mãe e um pai. Existem pessoas que se amam. Então a gente tenta sanar toda essa falta que ele teve de carinho, de afeto, de atenção. É claro que dentro de uma casa existem regras, existe, por ele ser uma criança que está em fase de formação, precisa de ter os limites necessários para essa criança, precisa de ter uma rotina para essa criança. E cada vez que a gente coloca uma rotina para ele cumprir, cada vez que a gente mostra para ele quais são os limites enquanto criança, parece que aumenta ainda mais o nosso amor, dele por nós e nós dele. Então, dentro do nosso ambiente familiar, até hoje não teve nada que pudesse estar colocando em prova esse amor que a gente tem por ele. Então, pelo fato de ser 2 mães, 2 pais, uma mãe, um pai, o que é importante ser informado, pelo menos nesse vídeo, é que existem muitas crianças abrigadas esperando por uma pessoa para poder conversar, para poder trocar experiência, para falar de amor, para falar de carinho, para receber um abraço. As crianças que estão abrigadas, elas não estão querendo lar chique, não estão querendo luxo, só estão querendo alguém que possa abraçá-la, amá-la e dizer que são responsáveis por ela. Lidar com uma criança dentro de casa não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que o dia a dia nos traz tranquilidade. Mas o que muito nos ajudou foi a participação nossa no grupo de apoio e adoção. E cada encontro, cada experiência nova, cada criança que era acolhida por uma família, aquilo sim ia nos alimentando cada vez mais. A proposta do grupo de apoio e adoção é essa: alinhar essa base para que você possa ter muitas informações e estar preparado para a chegada do seu filho. E todo esse suporte que a gente teve do grupo de apoio e adoção foi muito benéfico para o nosso dia a dia, para que a gente não tivesse, para a gente encurtasse um pouco os nossos erros. Desafios todos os dias existem, mas não é porque o meu filho é adotado, não. Porque criança levada, criança nos desafia, e qualquer criança age dessa forma, tanto biológico como adotivo. Esqueçam esses paradigmas de que a criança adotada traz consigo na sua genética uma característica que possa vir a dar algum trabalho. Não, não tem isso. Tudo que você faz com amor, você colhe em dobro. Não é fácil para um casal homoafetivo estar dentro de um grupo de apoio à adoção, onde não existe essa representatividade. Porque as pessoas não estão acostumadas com aquilo. É algo diferente. Então, tudo que é diferente causa, às vezes, curiosidade e, às vezes, algum tipo de afastamento. Mas o interessante é a gente ser perseverante, continuar e mostrar os nossos valores também e nossa representatividade. Mostrar que nós existimos, a nossa família existe, está aqui e é igual a qualquer outra família. Nós fazemos parte do grupo de apoio à adoção de Barra Mansa. Nós adotamos essa ideia. Deixamos aqui o convite para vocês que estiverem querendo buscar mais informações a respeito de processo de adoção. O grupo ele se encontra todo 4º sábado do mês no salão da Igreja Santo Antônio em Saudade, Barra Mansa, às 16 horas. Também nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de processo de adoção. A gente aproveita para fazer um convite para vocês, para poderem participar, conhecer um pouco mais da proposta desses grupos de adoção. E deixamos aqui para vocês, né,
a seguinte mensagem: abra o coração de vocês, desperte, distribua mais amor. Existem muitas crianças que necessitam e precisam desse amor que está aí dentro de você. Obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima. O que mudou para você daquela época para agora? Porque já fazem Tem muito mais amor, né? Porque tem 2 pais. E tem várias zonas e mais amor, porque eu tenho um monte de família, porque eu tenho família de Janeiro, eu tenho família 2 vós, tenho 2 pais, então eu tenho mais um amor, assim.